Manuel Bandeira foi um escritor brasileiro, além de professor, crítico de arte e historiador literário. Fez parte da primeira geração modernista no Brasil. Com uma obra recheada de lirismo poético, Bandeira foi adepto ao verso livre, da língua coloquial, da irrelevância e da liberdade criadora. Os principais temas explorados pelo escritor são o cotidiano e a melancolia. Manuel nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife, Pernambuco. Aos 10 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Pedro II, entre os anos de 1897 e 1902. Mais tarde, formou-se em letras. Em 1903, começa a estudar na arquitetura da Faculdade Politécnica em São Paulo. No entanto, abandona o curso, pois sua saúde fica frágil. Diante disso, procura curar-se da tuberculose em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Suíça, onde permanece durante um ano. De volta ao Brasil, em 1914, dedica-se à sua verdadeira paixão, a literatura. Durante anos de trabalhos publicados em periódicos, publica seu primeiro livro de poesias, intitulado A Cinza das Horas, onde se destacam vários poemas, como Desencanto, e várias obras importantes, como Porquinho da Índia, Pneumotórax e Vou-me embora para... Aranha, de Manuel Bandeira. Não te afaste de mim temendo a minha sanha, e meu veneno escuta minha triste história. Aracne foi meu nome, e na trama ilusória das rendas florescia minha graça estranha. Um dia desafiei Minerva, de tamanha ousadia, hoje exibo a incomparável glória. Venci a deusa. Então, ciumenta da vitória, ela não me perdoou, vingou-se e fez-me aranha. Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura, inspiro horror. Ó tu que espias a urdidura da minha teia, atenta a que meu pau porfia. Pensa que fui mulher e tive os dedos ágeis, sobre os quais incessante varia a fantasia. Criava a pala sutil para os teus ombros frágeis. Manuel Bandeira foi um escritor brasileiro. Em seus principais temas explorava o cotidiano e a melancolia. Ele sofria de tuberculose e por isso em suas obras expressava a tristeza e a depressão. Afinal, ele acreditava que morreria cedo devido à tuberculose. E no poema A Aranha, o qual vamos analisar, Manuel mostra a influência da cultura grega na produção literária, no que tange não só aspectos líricos, mas também aspectos filosóficos. E com belas palavras, o autor relaciona a sua vida com o poema. Em seus versos diz: Não te afaste de mim temendo minha sanha. E fazendo uma análise, podemos concluir que o autor diz para não se afastar dele devido à sua doença. E meu veneno, a depressão, escuta a minha triste história, que seria a sua história de vida. Aracne foi meu nome, e na trama ilusória das rendas florescia o seu talento. A minha graça estranha, que seria o medo de morrer. Um dia desafiei Minerva. Minerva seria Atena, que na cultura grega é uma deusa. De tamanha ousadia, hoje exibo a incomparável glória. Venci a deusa. Nesse verso ele diz que venceu a deusa Atena. Lembrando que na cultura grega, Aracne ela desafiava constantemente a deusa Atena. E nesse mesmo verso, o autor diz que ele buscava a cura da doença, ele tentava vencer a tuberculose. Então, ciumenta da vitória, ela não me perdoou, vingou-se e fez-me aranha. Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura, onde ele se refere que antes de descobrir que ele tinha tuberculose, ele vivia uma bela vida e feliz, mas depois ele acaba sendo tomado pela escuridão, pela incerteza e pela depressão. Da minha teia, atenta ao que meu pau porfia. Pensa que fui mulher e tive dedos ágeis, sob os quais incessante e varia a fantasia, que seria a fantasia de pensar que morreria cedo. Criava a pala sutil para os teus ombros frágeis. Quando ele fala criava a pala, ele se refere aos pensamentos de morte, os pensamentos tristes.
E para finalizar, podemos concluir que o autor sutilmente ele relaciona a sua vida com o poema. Basta só a gente fazer uma análise e interpretar os versos. E a vida de Manuel Bandeira, ela foi uma vida bem complexa, porque ele foi diagnosticado com a tuberculose e depois disso ele acreditava que morreria cedo a qualquer momento. Mas ele morre aos 82 anos de idade. E por isso que ele escrevia essas obras tristes, né? E quando ele fala sobre a aranha que tecia, ele quer dizer também de escrever a sua vida. Trata da melancolia e de reflexões do autor na maioria dos poemas. Algo fundamental a ser abordado é que, apesar de o autor se preocupar com as formas perfeitas, o sentimentalismo presente no livro o afasta da objetividade dos panacianos. A obra é muito musical. Há também a valorização dos estados da alma, do inconsciente, aliterações e sinestesias, como propõe o simbolismo. É também um livro com alguns experimentos modernistas, porque possui alguns versos brancos e irônicos. Segundo ele próprio, Manuel Bandeira, quando publica este livro, não tinha intenção de começar a carreira literária. Desejava apenas dar-me a ilusão de não viver inteiramente ocioso. O eu lírico vivencia o ato de morrer à medida que descreve sua agonia em seus versos que são seu sangue. A aranha, Manuel Bandeira. Não te afastes de mim, temendo a minha sanha e o meu veneno. Escuta a minha triste história. Aracne foi meu nome, e na trama ilusória das rendas florescia a minha graça estranha. Um dia desafiei Minerva. De tamanha ousadia, hoje espio a incomparável glória. Venci a deusa, então, ciumenta da vitória, ela não me perdoou, vingou-se e fez-me aranha. Eu, que era branca e linda, eis-me medonha e escura. Inspiro horror, ó tu que espias a urdidura da minha teia, atenta ao que meu palpo fia. Pensar que fui mulher e tive dedos ágeis, sob os quais incessantes e varia a fantasia, criava a pala sutil para os teus ombros frágeis. De marinheiros transformados em porcos, ninfas que florescem nas florestas, há um olhar que petrifica os seus observadores. A mitologia grega está repleta de mudanças de forma. Os deuses poderosos frequentemente mudavam suas próprias formas quando queriam, mas para os mortais as mutações eram geralmente indesejadas, como a transformação ocorrida com a artesã Aracne. Aracne era filha de um comerciante que passou sua vida tingindo tecidos com os mais profundos tons de roxo. Ela tinha o dom de tecer os mais finos fios, traçando-os em tecidos contínuos e criando magníficas tapeçarias. As pessoas amontoavam-se para assistir às mãos dela percorrendo o tear, como se os fios saíssem diretamente de seus dedos. Mas, juntamente com o reconhecimento, crescia então o seu orgulho. Aracne podia frequentemente ser ouvida gabando-se de suas habilidades, declarando que seu talento ultrapassava o de qualquer um, mortal ou divino. Ela se recusava a admitir que tecer era um presente dos deuses. Pelo contrário, ostentava isso como sua genialidade pessoal. Infelizmente, Atena, a deusa da sabedoria e das artes, ouviu Aracne afirmando tais coisas. Planejando ensinar então uma lição à garota ingrata, Atena se passou de idosa e se misturou em meio aos mortais. Ela repreendeu Atena em público, dizendo: como ousava a tecelã dizer-se melhor que os deuses? Mas Aracne apenas riu, mal tirando os olhos de seu tear. Provocada, a idosa joga sua capa, revelando então sua verdadeira forma. Se Aracne insistisse em difamar os deuses, Atena desafiaria para uma disputa diretamente. Mascarando seu choque sob a aparição da deusa de olhos cinzas, Atena aceita então o desafio. Atena prepara seu próprio tear
enquanto uma multidão se reúne para assistir. As tecelãs começam olhares fixos e vai e vens embaçados. Atena conjura tufos de nuvem de cima e finos fios de grama de baixo num espetáculo de força. Ela teceu cenas tremendas que mostravam o poder dos deuses, Poseidon montando sobre ondas, Zeus atirando raios e Apolo atravessando o céu. Na tapeçaria esplêndida de Atena, a glória dos deuses diminuía a vida dos mortais. Mas Aracne não tinha interesse algum em aumentar o ego dos deuses. Sua tapeçaria mostrava os deuses abusando de seus poderes, disputando entre eles mesmos, bebendo e se gabando, intrometendo-se na vida dos mortais. Ela representou Zeus como um homem mulherengo que se transformava para enganar as mulheres, um touro para a Europa, uma chuva de ouro para Danae. Aracne então continuou com os delitos dos outros deuses, da abdução de Persefone por Hades à selvagem perseguição de Dionísio por Erigone. Mesmo que ela representasse os deuses sob o foco menos lisonjo, o trabalho de Aracne brilhava com sua deslumbrante habilidade. Sua tapeçaria era quase viva, preenchida por movimento e cores lustrosas que brilhavam triunfadamente. Quando Atena viu o trabalho de Aracne inigualavelmente melhor e subversivo, ela se voltou por raiva e voltou para a tecelã humana. O júbilo de Aracne se transformou quando ela sentiu seu corpo se contorcer e encolher. Seus dedos se enrolarem enquanto sentia seus braços se prenderem ao seu lado e pelos pretos surgirem por todo seu corpo. A deusa deixou Aracne com um único carretel de fio saindo de seu ventre, uma pequena lembrança de seu talento humano, por desafiar a crença de que os deuses eram intocáveis. Até hoje, Aracne e suas filhas tecem sua penitência.